Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da 22ª rodada da Série B, a Série Cruzeiro. O Cruzeiro que continua cada vez mais líder, cada vez mais distante e contando as horas para ser campeão. No primeiro turno eu tinha dito para vocês, ao longo do primeiro turno, que eu entendia que dos 20 clubes participantes o Cruzeiro tinha o melhor futebol. E por isso que ele estava ali, né? Liderança, abrindo. Agora a gente percebe já uma mudança, um revezamento na segunda colocação. Foi o Vasco, agora é o Bahia, já foi o Grêmio. Enfim, os 4 primeiros colocados, eu tenho dito para vocês que eu acredito que vão subir. Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Uma hora o Tombense é quinto, uma hora é o Londrina, uma hora é o Sport. Enfim, também estão se revezando na quinta colocação ali. Mas os 4, pelo menos até o momento, são 38 rodadas, temos 22 disputadas, faltam 16. Você percebe que o quinto colocado não quer incomodar o quarto. A distância também existe. E do Cruzeiro para o quinto, então subir, o Cruzeiro já subiu desde o primeiro turno na minha avaliação. E agora, entendendo esse revezamento na segunda colocação, para mim o Cruzeiro já é o campeão, evidentemente, não matematicamente e tal, mas pela sequência de jogos, pelo time, pelo número de vitórias, pelo ataque, pela defesa, por tudo isso, você vai vendo que o Cruzeiro conta as horas para ser campeão. Por quê? Porque o Cruzeiro agora tem 46 pontos, contra 38, na verdade, o Vasco tinha 46 pontos o Cruzeiro e o Vasco 38, na rodada passada. Ou seja, ele tinha 8 pontos. Agora o segundo colocado não é mais o Vasco, é o Bahia com 40 e o Cruzeiro com 49. Ele passou de 8 da rodada passada do Cruzeiro para o Vasco para 9 do Bahia. Isso a gente falando em segundo colocado. O Grêmio também tem 40, ele tem 9 do terceiro. E aí para o Vasco ele passou a ter 10 para o quarto colocado. Então você vê que a situação fica mais tranquila. E na rodada passada, o Tombense tinha 32 pontos e ele tinha 14 de diferença para o Cruzeiro. Agora o Tombense perdeu para o Cruzeiro, caiu para a sexta colocação, o novo quinto colocado é o Londrina. E a diferença passou a ser 16, aumentou 2 pontos. Então veja que situação tranquila. Até por isso eu estou acreditando num Cruzeiro campeão, só contando as horas. Mas antes da gente debater essa rodada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê sua opinião, vamos trocar aquela ideia que a gente troca sempre no Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Vamos falar dessa 22ª rodada, mas lembrando que eu fiz umas 2, 3 vídeos atrás as negociações durante a janela dos clubes. E agora, durante essa semana, também teve uma movimentação legal. Por exemplo, o próprio Cruzeiro está trazendo o Lincoln, aquele centroavante revelado pelo Flamengo, goleador, que estava lá no Vissel Kobe, lá no Japão. Está vindo por empréstimo, com opção de compra. Essa é uma boa opção para o Cruzeiro. Até porque os gols ficam muito em cima do Edu. O Edu não tem feito gols, embora o Cruzeiro tenha feito e vem dividindo os gols, na verdade. E uma opção de um cara que sabe fazer gols é muito boa. A Ponte Preta trouxe o Everton, aquele mesmo que já jogou no Flamengo, no São Paulo, no Grêmio, estava no Cuiabá. Um exemplo. O Bahia, o Ricardo Goulart, que rescindiu com o Santos e foi para o Bahia. O Marcinho, lateral direito, estava no Atlético Paranaense, já jogou no Botafogo. O Guarani está vendendo jogadores, vendeu o Rafael Martins, o Lucão do Break. O Guarani que tem que tomar cuidado para não cair. O Sport, uma situação curiosa, o Sport, O Sport trouxe o Gustavo Coutinho, ele era artilheiro da Série C. É do Fortaleza, o Fortaleza tirou do Botafogo da Paraíba e mandou para o Sport. Que também trouxe o Wagner Love, que até já fez gol. O Náutico trouxe o Elano e o Elano está trazendo jogadores, hein? O Maurício, aquele zagueiro que começou no Palmeiras, o Adilson, um lateral direito que era do São Paulo, enfim. O Elano ainda não venceu, está na zona do rebaixamento. O Náutico hoje é lanterna, tem que tomar cuidado. Então veja como estão contratando, O Tombense mesmo, o volante Matheus Frizi do Grêmio, você vê que a semana também foi produtiva em termos de contratações. E essa rodada, que começou lá no domingo, começou com Vasco e Chapecoense 0 a 0. Ali que o Vasco, que era o vice-líder, vocês lembram, acabou já encaminhando a perda
da vice-liderança. Fez 0 a 0 com a Chape, jogo muito ruim, Nenê foi expulso, enfim, jogo muito ruim. A Chape ameaçada pela zona do rebaixamento, é a 16ª colocada, 24 pontos. Tem 4 de vantagem do CSA, é verdade, mas é a primeira ali próxima à zona do rebaixamento, tem que tomar cuidado. Mas empatar com o Vasco em São Januário é maravilhoso. E o Vasco, que era o segundo colocado, caiu para a 4ª colocação com 39 pontos, 6 do Londrina. Também está numa situação tranquila em relação ao 5º colocado, mas saiu de segundo para 4ª colocação. Aí a gente falando, né, dos primeiros colocados, vamos falar então do Bahia. O Bahia ganhou neste sábado do CSA, suou, verdade. O CSA vem tentando sair da zona do rebaixamento, mas o Bahia, com o gol do Igor Torres no segundo tempo, fez 1 a 0. E aí o Bahia assumiu a segunda colocação com 40 pontos e ficou um pouco mais tranquilo. O CSA continua na zona do rebaixamento, Alberto Valentim cai, não cai, 20 pontos a 2 rodadas de sair. Situação confusa também do CSA. Hein? E o Bahia, o novo vice-líder, 9 pontos atrás do Cruzeiro. O terceiro colocado é o Grêmio, né? O Grêmio tem aquela situação que eu falo para vocês que não joga tão bem fora de casa como joga em casa, mas dessa vez, para ganhar do lado do Guarani, que não sai da zona do rebaixamento em Campinas, foi tranquilo. Chegou a fazer 2 a 0 com Vila Sante e Biel. Aí o Guarani nos minutos finais, nos acréscimos, descontou, mas o Grêmio ganhou por 2 a 1, 40 pontos, os mesmos 40 do Bahia, mas o Bahia tem 2 vitórias a mais. Então o Grêmio está ali tranquilo, 49 pontos, 7 de distância do Londrina, que está na 5ª colocação, e a situação complicada é do Guarani. 18º colocado, 19 pontos, olha, 5 para sair. Hein? Tá difícil para o Guarani não cair. Hein? Tem muita coisa para rolar, mas tá difícil. E aí vamos falar, claro, do Cruzeiro, que encerrou a rodada nesse sábado, dia 6 de agosto, agora à noite no Mineirão. Mineirão, Cruzeiro é forte, jogou com o Tombense, que tem um bom time, vem fazendo um grande campeonato, perdeu a 5ª colocação, foi para a 6ª. Cruzeiro fez 2 a 0, mas foi fazer 2 a 0 no segundo tempo. Jogo difícil, claro, Tombense tentando marcar, o Cruzeiro criando mais, aquela coisa que a gente já esperava, um ataque contra a defesa, um time melhor contra um outro bem aplicado. O Cruzeiro no segundo tempo acabou embalando e fez os 2 a 0. O detalhe, o Bruno Rodrigues fez um belo gol, aquilo que eu falei para vocês, né? Ah, o Bruno Rodrigues não foi bem de São Paulo. Não é verdade, ele foi muito bem na Ponte, na Série B. Quando veio para o São Paulo, o Crespo não tinha, chegou depois e não tinha indicado. Ele pouco teve oportunidade, foi para o futebol português, jogou bola e olha, no Cruzeiro está muito bem, fez um golaço, arrancando, deu um tapa, um belo gol. O Daniel Júnior ampliou e a vitória tranquila do Cruzeiro, sem forçar muito e tal, mas assim naquela situação soberana, melhor que o adversário, merecendo vencer, somando os 3 pontos, enfim, não dá para você reclamar de nada. Cruzeiro 2 a 0, Cruzeiro foi a 49, lembrando, 9 de distância do segundo Bahia, 9 de distância do terceiro o Grêmio, 10 de distância do Vasco e 16 de distância do Londrina, o 5º colocado agora. Tranquilão. E o Tombense perdeu uma posição, mas está na 6ª colocação com 32 pontos, a 7 do Grêmio. Dá para sonhar, eu não acredito, mas dá para sonhar, claro. A situação do Cruzeiro é tranquilíssima. Para mim, conta os dias para ser campeão. Bom, o novo 5º colocado é o Londrina, que jogou no mesmo horário que o Cruzeiro. Enquanto o Cruzeiro ganhava por 2 a 0 em casa, o Londrina foi a Novo Horizonte, aqui no interior de São Paulo, e fez 1 a 0 no Novo Horizontino, gol do Douglas Coutinho. Com essa vitória, ele subiu uma posição, ele era o 6º, foi para a 5ª, 33 pontos, a 6 do Vasco, Dá para sonhar? Dá, eu não acredito muito. Mas o Adilson Batista fazendo um grande trabalho no Londrina, 33 pontos, sossegadão. E o Novo Horizontino, com a derrota, permaneceu na 11ª colocação, 27 pontos no meio da tabela. Para quem está chegando na Série B, é uma campanha tranquila, né? Sem correr tantos riscos de rebaixamento. O Tombense caiu para a 6ª. O Sport, que é o 7º colocado, continua na 7ª colocação, empatou no sufoco com o Criciúma, lá em Recife. O Lohan tinha feito 1 a 0 para o Criciúma e o Wagner Love, hein? Wagner Love já estreou fazendo gols. Aos 40 do segundo tempo salvou o Sport da derrota em casa, mas o Sport permanece na 7ª colocação com 31 pontos, 8 do Vasco, que é o 4º, muito distante.
caiu muito o Sport. E o Criciúma é o nono colocado com 29 pontos. Tá ali, né? Tentando e tal, mas é uma campanha tranquila a do Criciúma. O Sampaio, que também continua na oitava colocação, que é aquele time que sonha também de chegar, empatou com o Brusque 1-1. Fez 1-0 com o Igor Catatal, o Alexandro fez o gol do Brusque cobrando pênalti. O Brusque continua na 14ª colocação com 25 pontos e o Sampaio continua em oitavo com 29. Tranquilo, você vê que a movimentação aí é pouca. Os 4 primeiros são os mesmos, só invertendo. O Vasco de segundo foi para quarto, o Bahia de terceiro foi para segundo, o Grêmio de quarto foi para terceiro. Mas os 4 são os mesmos. Londrina e Tombense revezaram. O Londrina foi para quinto, Tombense para sexto. Aí você continua com o sétimo Sport, continua o oitavo o Sampaio, continua o nono o Criciúma, continua o 10º o CRB, que empatou com a Ponte 1-1. Emerson Negueba para o CRB, Matheus Silva para a Ponte. O CRB continua na 10ª com 29, a Ponte continua em 13º com 26. Novo Horizontino continua com 11º, que eu falei para vocês que perdeu para o Londrina. E o Ituano continua em 12º. O Ituano, que nesse final de semana jogou com o Vila Nova lá em Goiânia, empatou 1-1. Gabriel Barros para o Ituano, Neto Pessoa para o Vila Nova. O Vila Nova deixou a lanterna, subiu uma posição. Ele vem crescendo, hein? Com o Alan Al ele vem crescendo, tem 19 pontos, mas está dentro da zona do rebaixamento ainda. Mas já pulou uma casinha aí. E o Ituano continua em 12º. A Ponte continua em 13º com empate também. O Brusque continua em 14º também, que empatou 25. E o Operário, que subiu uma casinha, enquanto a Chape empatou com o Vasco, bom resultado no Rio. O Operário finalmente venceu, ganhou do Náutico por 1-0, gol do Calil, já aos 44 do segundo tempo. Resultado, tirou o Operário do 16º para a 15ª, deu uma respirada, subindo uma posição, se afastando um pouquinho da zona do rebaixamento e mandou o Náutico do Elano para a última colocação. O Náutico do Elano é o último agora, em 18 pontos. O Elano não conseguiu vencer ainda, a situação está confusa lá no Náutico, hein? Olha, Náutico, Vila Nova, Guarani, CSA, há rodadas não conseguem sair da zona do rebaixamento. Enquanto lá em cima, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco caminham para o acesso e o Cruzeiro conta as horas para o título. Vamos falar então da 23ª rodada, né, que já vai começar na próxima terça-feira. Nós temos uma folguinha amanhã no domingo, na segunda-feira, terça-feira às 19 horas, Ituano e Sport. Né? Aí na terça-feira às 19 horas também Grêmio e Operário. O Grêmio aí tentando, quem sabe, assumir a vice-liderança. 20 e 30 da terça-feira, Ponte e Vasco. Olha, a Ponte está crescendo, saindo da zona do rebaixamento. E o Vasco, vamos ver. Terça-feira às 20 e 30 também, CSA e Brusque, duelo de meio da tabela. Às 21 horas de terça, Londrina e Cruzeiro. Olha que jogo interessantíssimo. O Cruzeiro vai desafiar o novo quinto colocado. Nesta rodada ele jogou com o quinto e venceu. Agora o quinto é o Londrina, o Tombense caiu para a sexta. Ele vai jogar com o Londrina lá no Estádio do Café, evidentemente com grande torcida que vai acompanhar o Cruzeiro, do Londrina também. Jogão, terça-feira, 21 horas, hein? O primeiro contra o quinto. Aí às 21 horas temos Sampaio e Bahia. Então vejam que do G4 o Bahia joga com o Sampaio fora. O Cruzeiro joga com o Londrina fora. O Vasco joga com a Ponte fora. O único que joga em casa é o Grêmio, na teoria com o Operário mais tranquilo. Ainda na terça-feira temos Tombense e Vila. E aí a gente fecha a 23ª rodada já na quarta-feira. Chape, Novo Horizontino em Chapecó, Náutico CRB em Recife. E aí às 21h30 da quarta-feira, Criciúma e Guarani. E claro, após esse jogo na quarta-feira à noite, eu venho com todos os detalhes também da 23ª rodada da Série B. É isso aí, forte abraço a todos e contando as horas para gritar é campeão a torcida do Cruzeiro. Pelo menos eu estou entendendo assim. Um abraço, até a próxima!